Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso treinamento. Hoje nós vamos falar sobre introdução à administração. É o que nós vamos abordar hoje. E eu vou compartilhar aqui com vocês a informação que nós vamos tratar hoje. Introdução à administração é o assunto que nós vamos abordar. Está aqui, introdução à administração. E sobre introdução à administração, hoje nós vamos falar sobre 5 conceitos administrativos importantes dentro da esfera administrativa, que é o conceito de administração, organização, planejamento, desempenho e estratégia. É isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Falando sobre, inicialmente, a administração, vamos ver qual é o conceito de administração. Qual o conceito de administração? Então, podemos dizer que a administração é o processo de conjugar recursos humanos e materiais de forma a atingir fins desejados ou de forma a atingir o resultado, através de uma organização. De modo que existem 2 elementos importantes que compõem a administração, que são recursos humanos e recursos materiais. Assim, a gente pode concluir que a administração tem por objetivo alcançar um resultado. Só que, para alcançar esse resultado, ela vai juntar 2 coisas, que são recursos humanos e recursos materiais. Vai juntar essas 2 coisas, recursos humanos e recursos materiais. Recursos humanos são pessoas. As pessoas que trabalham no lugar são os recursos humanos daquele lugar. Já recursos materiais são coisas, tecnologia, bens, tudo aquilo que a pessoa utiliza para desenvolver sua atividade. Por exemplo, um professor que é parte integrante de recursos humanos de uma escola, de um curso, de uma empresa, ele utiliza como recursos materiais uma série de coisas. A sala de aula, o quadro, o apagador, o piloto, a mesa, a cadeira, a carteira, as redes, computador, ar-condicionado, REC, DVD, retroprojetor. Isso são recursos materiais disponíveis para os professores, que são recursos humanos, para que eles possam atingir um resultado. E no finalzinho disse que não vai juntar recursos humanos e materiais de qualquer jeito. Eu falei, através de uma organização. Então, é através da organização que é possível atingir o resultado juntando recursos humanos e materiais. Assim, eu preciso também saber o que é organização. A organização é a combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Ou seja, aquele resultado que eu disse na administração aqui, esse resultado que eu estou falando da administração é um resultado coletivo. Só que esse resultado coletivo, ele é o resultado, ele é a soma, é possível obtê-lo através da soma de esforços individuais. Ou seja, a performance individual somada com outras performances individual vai gerar um resultado coletivo. 2 elementos importantes, então, formam uma organização, que é esforço individual e resultado coletivo. Diante disso, nós precisamos, então, entender e responder 2 perguntas. Primeira, será que uma única pessoa que faça parte, voltando aqui, será que uma única pessoa que faça parte de uma equipe, será que ela sozinha é capaz de prejudicar o resultado de uma equipe inteira? Será que uma única pessoa é capaz de atrapalhar o resultado de uma equipe inteira? Eu vou apresentar para vocês 2 vídeos em seguida. O primeiro vídeo vai falar sobre um trabalho em equipe com um bom resultado. E o segundo vídeo vai falar sobre um trabalho em equipe com resultado ruim. E nesse segundo vídeo, eu quero que vocês me digam se o problema foi causado por uma pessoa só ou não. Assistam aí os vídeos agora. Bem, vocês puderam ver nesse segundo vídeo que uma única pessoa ela fez com que o resultado fosse ruim.
Então, a primeira pergunta que eu fiz é possível que uma pessoa, uma única pessoa, possa prejudicar o resultado de toda uma equipe? Sim, a resposta é sim. Uma única pessoa pode prejudicar o resultado de uma equipe inteira. Seguindo, então. A segunda pergunta que nós precisamos responder é: quais são as consequências de um indivíduo que acredita que a performance individual é mais importante do que a performance coletiva, do que o resultado coletivo? O que pode acontecer com a pessoa quando ela acha que o resultado individual é mais importante do que o resultado coletivo? Para responder essa pergunta, nós vamos tratar agora sobre a fábula do rato e da ratoeira, que fala sobre os efeitos que o problema tem numa instituição. Então, a fábula diz assim, ó: imagine uma fazenda numa cidade do interior e nessa fazenda moram, né, uma vaca, uma galinha, um porco, um rato, o dono da fazenda e a dona da fazenda. A dona dessa fazenda, indignada com a presença do rato, ela então compra várias ratoeiras e espalha as ratoeiras por toda a fazenda na intenção de pegar o rato. O rato, vendo a ratoeira, se assusta, fica com muito medo e, sem saber o que fazer, ele vai pedir ajuda dos outros animais da fazenda. Ele, então, vai correndo pedir ajuda e vai conversar lá com a galinha. E ele, então, diz, né? Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. Eu estou com muito medo, não sei o que fazer, dona Galinha. A dona Galinha, então, responde: desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Não me incomode em nada. Disse a galinha, então, que o problema não era dela. Não satisfeito com a resposta da galinha, o rato, então, foi reclamar do seu problema com o porco. E disse para o porco: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa, eu não sei o que fazer, estou com muito medo. O porco, assim como a galinha, disse: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer para o senhor se não orar. Fique tranquilo, e o senhor será lembrado das minhas orações, mas a ratoeira não é um problema meu. Não satisfeito com a resposta do porco, o rato então foi reclamar do seu problema com a vaca e disse: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. A vaca, assim como os outros animais, disse: o que, uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Acho que não. Isso é um problema do senhor, não é um problema meu. Desanimado, o rato então resolve ir para casa encarar a ratoeira abatido. No entanto, no meio da noite, a dona da casa escuta várias ratoeiras se armando. Ansiosa para verificar se ela tinha pego algum rato, ela foi e, sem levar consigo as lamparinas, ela começou a tatear para ver se tinha pego algum rato na sala. Quando, na verdade, era uma cobra que havia passado, a cobra picou a mão da dona da casa. Por conta da picada de cobra, ela ficou adoentada, acamada e muito doente. Seus familiares, sabendo disso, foram visitá-la. Só que antes disso, antes deles chegarem, o dono da casa resolveu preparar uma comida quente para ela. E preparou uma canja. Canja de galinha. Então a galinha morreu, virou canja. Quando os familiares dela chegaram na casa para que pudesse, então, recepcionar todos esses familiares, o dono da casa resolveu matar o porco e servir de refeição para o almoço deles. No entanto, por conta da picada de cobra e do veneno da cobra, a dona da casa teve a sua doença agravada e ela morreu, veio a óbito. Como era uma cidade do interior, da mesma forma que o casamento é um evento, o velório também é um evento. E toda a cidade, todos os moradores daquela pequena cidade resolveram ir para aquela fazenda se despedir da dona da casa pela última vez. Então, para recepcionar todas as pessoas que estavam indo prestar as últimas homenagens para a dona da casa, então o fazendeiro resolve matar a vaca. Conclusão: era
ou não era problema deles? Era ou não era problema de todos? Essa pequena fábula nos ajuda a entender que aquilo que acontece na administração de uma empresa é problema de todos. Todas as pessoas devem se preocupar com os problemas de uma empresa, porque mais cedo ou mais tarde vai afetar você. É similar a um furo numa caixa d'água, né? A única certeza que você tem é que a caixa d'água vai esvaziar mais cedo ou mais tarde. O que vai variar aí é o tempo de esvaziamento, se a caixa d'água é maior ou menor, ou se o furo é maior ou menor. Mas se não tampar o furo, se o problema não for resolvido, a caixa d'água vai esvaziar. Se o problema não for resolvido, o problema num setor ou numa pessoa vai acabar afetando você, como afetou o porco, a galinha e a vaca. Isso nos ajuda a entender, mais uma vez, que o resultado pretendido por uma empresa sempre será um resultado coletivo, jamais um resultado individual. E aquela pessoa que acredita que o resultado, a performance individual, é mais importante do que a performance e o resultado coletivo, essa pessoa não tem espaço na administração moderna, não tem espaço nas corporações, não tem espaço nas empresas. Porque o resultado pretendido sempre é um resultado coletivo. Bem, mas e o desfecho dessa fábula? Como ficou o rato nessa história toda? Esse outro vídeo que eu vou passar para vocês agora mostra como que ficou o rato. Observem só. Bem, é assim que eu imagino que o rato deva estar. Mas, em resumo, o que essa fábula nos ajuda a entender? Essa fábula do rato da ratoeira nos ajuda a entender que pensamento individualista não tem sucesso numa empresa, né? Como esse que está aí na tela, né? As pessoas estão no mesmo barco, mas duas delas, vendo o furo, diz assim: ainda bem que o buraco não é do nosso lado. Ou dizem: ainda bem que o buraco é do lado de lá, né? São pensamentos individualistas que devem ser afastados. Mas nós estamos analisando aqui a importância da organização para uma instituição, né? A importância da organização para uma instituição. Agora, voltando aqui, como seria a vida de uma pessoa desorganizada? Como seria a vida de um desorganizado? Esse último vídeo fala sobre isso. Observem agora a vida de um desorganizado. Bem, pessoal, nós já falamos então sobre administração e organização. Próximo que nós vamos tratar agora, dos 5 conceitos administrativos importantes, é o conceito de planejamento. Então, planejamento é o serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o estabelecimento de métodos convenientes. Necessário estabelecer inicialmente a meta e o método. Meta e método os dois primeiros passos do planejamento. Nós vamos ver nas aulas seguintes que o planejamento ele se subdivide em 7 partes. As 2 primeiras é o estabelecimento de meta e método. Mas o que eu quero destacar aqui é que o planejamento está ligado à preparação. Antes de se realizar um trabalho, ele tem que ser preparado. Tem uma frase de Abraham Lincoln muito interessante que diz o seguinte: se eu tiver 8 horas para cortar uma árvore, vou passar 7 horas amolando meu machado. Isso mostra, então, a importância de estar preparado antes de executar uma atividade, antes de executar uma tarefa. E o planejamento é a parte importante nisso. Para ilustrar, eu coloquei aqui a visão da Coca-Cola. Na visão da Coca-Cola, ela diz qual é a sua meta e o seu método. Ela diz assim: aspira-se a empresa mais respeitada e admirada em todo o planeta. Essa é a meta da Coca-Cola. Todos nós conhecemos ela. Para atingir esse objetivo, seguimos uma linha de atuação global e orientada, com rígidos códigos de conduta e sistema de gestão estruturados a partir de um sólido conjunto de princípios e valores. Esse, então, é o método. Então, a soma de meta e método, além de ser um ponto de partida para o estudo do marketing, para o planejamento, também compõe a visão de uma instituição, como nós podemos ver aqui em relação à Coca-Cola. Seguindo, o 4º conceito administrativo que nós vamos trabalhar
é o de desempenho. Desempenhar ou desempenho é a prática do planejamento. Então, se você fez um planejamento, colocou o planejamento em prática, a prática do planejamento chama-se desempenho. E quando se desempenha, é necessário avaliar esse desempenho, para saber se o desempenho está igual ao planejamento, e daí você tem que continuar, ou saber se o desempenho está diferente do planejamento, e daí corrigir. Então, desempenhar é colocar em prática aquilo que foi planejado, e depois que coloca em prática aquilo que foi planejado, em seguida tem que avaliar o desempenho. Saber se D está igual a P ou se D está diferente de P. Para saber se deve continuar ou se tem que parar para corrigir. O quinto conceito que nós vamos analisar agora é o conceito de estratégia, onde eu digo que todo administrador é ou precisa ser um grande estrategista. Para falarmos sobre estratégia, vamos analisar a seguinte história, uma história sobre estratégia. Analise só essa história comigo. Um velho viúvo vivia sozinho numa cidadezinha. Ele queria cavar seu jardim, mas era um trabalho muito pesado para alguém velho como ele. Seu único filho, que normalmente o ajudava nesta tarefa, estava na prisão. O velho, então, escreveu a seguinte carta ao seu filho, reclamando do seu problema. Ele disse: querido filho, estou triste porque, o que parece, não vou poder plantar meu jardim este ano. Detesto não poder fazê-lo, porque sua mãe sempre adorava a época do plantio depois do inverno. Mas eu estou velho demais para cavar a terra. Se você estivesse aqui, eu não teria esse problema. Mas sei que você não pode me ajudar, pois está na prisão com amor, papai. Então vamos entender o que está acontecendo aqui, né? O velho vivia numa cidadezinha, né? E ele plantava o jardim para se lembrar da falecida esposa, porque ela gostava do plantio do jardim depois do inverno. Mas ele tem aqui alguns problemas, né? Plantar o jardim é um trabalho muito pesado, ele é velho, e o filho dele, que normalmente o ajudava, estava preso. Aparentemente, ele está diante de um problema sem solução. A história, então, continua. Pouco depois, o pai recebeu o seguinte telegrama: papai, pelo amor de Deus, não escave o jardim, foi lá que eu escondi os corpos, seu filho. Às 4 da manhã do dia seguinte, uma dúzia de agentes do FBI e outros policiais apareceram e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo. Confuso, o velho escreveu uma carta para o seu filho contando o que tinha acontecido. E essa foi a resposta do filho. Ele disse: pode plantar seu jardim agora, papai. Isso é o máximo que eu posso fazer no momento. O que o filho dele fez? O filho dele não pôde plantar o jardim, mas providenciou com que outras pessoas pudessem plantar o jardim, usando para isso de uma estratégia. Qual é a moral da história? Uma boa estratégia pode conseguir coisas que parecem impossíveis. É por isso que eu digo e afirmo que todo administrador é ou precisa ser um grande estrategista. Bem, pessoal, assim a gente conclui esse primeira aula do treinamento, onde nós falamos sobre 5 conceitos administrativos importantes: administração, organização, planejamento, desempenho e avaliação de desempenho e estratégia. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.